Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer aqui para vocês um vídeo de revisão da matéria de verbos, de estrutura de verbos, ou seja, a morfologia dos verbos. Matéria muito importante para vocês compreenderem verbos sem ter de recorrer àquela decoreba chata, né, que a gente usava lá nos primórdios, né, da educação, tipo tabuada de verbo, né? Aquilo é muito chato, ficar decorando e ninguém consegue, no final das contas, compreender nada, né? Passa e você não grava, tá? Então, nós precisamos aprender verbo de uma forma mais racional, mais lógica, mais compreensível para vocês, tá? Vamos então começar. Um verbo, de modo geral, ele apresenta radical. Logo após o radical, nós temos a chamada vogal temática. Logo após a chamada vogal temática, nós temos a desinência modo temporal. E logo após a desinência modo temporal, nós temos a desinência número pessoal, tá? O que é o radical? O radical é a menor parte, a parte indivisível do verbo. Seria, digamos assim, como o próprio nome diz, a raiz. O que vai originar o restante, tá? Nos verbos regulares, o radical, ele se mantém o mesmo em todas as conjugações. Por exemplo, o verbo cantar, né? Cante, né? C-A-N de Nair T, cante, é o radical para o presente, para o passado, para o futuro do indicativo, para o futuro, o presente, o passado e o futuro do subjuntivo, tá? Então, por exemplo, eu canto, tá vendo? Cante é o radical. Eu cantava no passado, no pretérito imperfeito do indicativo. Cante é o radical. Eu cantei. Cante é o radical. Eu cantara, no mais que perfeito. Cante é o radical. Eu cantarei amanhã, no futuro do presente. Cante é o radical. Eu cantaria. Cante é o radical, no futuro do pretérito. Talvez eu cante, no presente do subjuntivo. Cante é o radical. Se eu cantasse no pretérito imperfeito do indicativo, do subjuntivo, cante é o radical. Quando eu cantar no futuro do subjuntivo, cante é o radical, tá? Canta tu no imperativo, cante é o radical. Então, tanto no modo indicativo como no modo subjuntivo e ainda no imperativo, os verbos regulares apresentam o mesmo radical em todos os tempos e modos. Porém, os verbos irregulares, como o próprio nome diz, e o que é uma coisa irregular? Que não se mantém, tá? Então, nos verbos irregulares, o radical, ele vai se modificar, tá? De acordo com o tempo e modo. Ou às vezes no mesmo tempo e modo ele pode ter mudanças. Por exemplo, o verbo fazer. No presente do indicativo. Mônica, eu não me lembro o que é o presente do indicativo. Hoje. Vamos gravar o presente do indicativo como hoje, tá? Essa palavra-chave. Então, hoje eu canto, não é? Hoje eu canto, tu cantas, ele canta, né? Nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Então, no regular, vocês observem que é cante até o final. Agora, vamos ver o verbo fazer, que é irregular. Eu faço. Já não é mais o mesmo, né? Faz é o radical. Eu faço, tu fazes. Agora já virou faz com Z, o radical, né? Eu faço, tu fazes, ele faz. Nós fazemos, vós fazeis, eles fazem. Então, aqui já houve uma mudança do eu faço, para tu fazes. Ou seja, o radical já se alterou. Vamos ver no passado imperfeito. Antigamente, Mônica, eu não me lembro, qual é o tempo imperfeito? Vamos usar uma palavra-chave. Antigamente, o pretérito imperfeito do indicativo é um tempo passado indefinido, tá?
eu cantava, eu brincava, antigamente eu fazia, tá? Havia, tá? Então, antigamente eu fazia, né? Mas e ontem, no pretérito perfeito indicativo? Ontem eu fiz, tá? E no futuro eu farei. Então, vocês observem que virou no futuro farei. F-A-R, far, né? Então, irregular, né? Os verbos irregulares, eles modificam o radical de acordo com as conjugações, tá? E a vogal temática? A vogal temática é a vogal imediatamente após o radical e forma com ele o chamado tema, tá? Então, radical mais vogal temática, tema. Exemplo, cante mais a, canta. Canta, né? O a é a vogal temática após cante e o tema é canta, tá? Mônica, todas as vogais podem ser vogais temáticas? Não, somente as vogais A, E, I podem ser vogais temáticas. O e U, gente, só podem ser desinências de número e pessoa. Mônica, o que é uma desinência de número e pessoa? Como o próprio nome diz, número significa singular ou plural. E pessoa, primeira, segunda e terceira do singular e primeira, segunda e terceira do plural. Ou seja, eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Então, quando eu falo eu canto, esse O indica que eu estou na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Eu canto. E se eu falar cantas? Aí, esse A, mais o S, que é a desinência de número e pessoa, o S vai me indicar que eu estou no tu. Cantamos. O MOS vai me indicar que eu estou em nós. Cantam. O M vai me indicar que eu estou em eles, tá? Então, logo depois da vogal temática, nós temos a desinência modo temporal ou a desinência número pessoal, caso haja desinência modo temporal, senão nós vamos pular direto para de número pessoal, tá? Mas vamos devagar aí, tá? Nesse vídeo eu quero só que vocês entendam isso, vamos por etapas, tá? Eu quero nesse vídeo que vocês entendam a diferença de radical e vogal temática. Mônica, eu cantei. Cante é o radical. E o E, logo depois, pode ser vogal temática? Ok, sim, porque quais são as vogais temáticas? A, E, I. Mônica, e o O e o U, o que eu faço? O e U não podem ser vogais temáticas. Nós vamos ver no outro vídeo em que eu vou falar da desinência de número e pessoa, tá? Mônica, mas qual é a vantagem de eu saber isso? Todas, porque a partir do momento que você souber as desinências, você vai parar de decorar verbo. Você já vai identificar pela desinência qual é o tempo e modo verbal, né? Independente se ele é regular ou irregular, defectivo, anômalo, abundante, não importa, você vai conseguir identificar pela desinência em que tempo e modo eu estou, tá? Ele cantou. Cante é o radical. Ou pode ser vogal temática? Não. Ou, eu já falei que as vogais O e U só podem ser desinência de número e pessoa. Por quê? Porque este ou me indica que eu saí do cantei eu para cantou ele. O ou me indica que eu estou na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. Ontem ele cantou. Mônica, eu não sei diferenciar o pretérito imperfeito do perfeito. O pretérito imperfeito, gente, é aquele, como eu já disse, que mostra uma ação indefinida no passado ou regular no passado. O perfeito é uma ação concluída ou definida no passado. Por exemplo, nasci em 1969. Ou seja, é uma ação definida no passado. Ele acabou a prova, uma ação concluída no passado. Então, quando vocês tiverem uma ação concluída no passado ou definida no passado, vocês têm um pretérito perfeito do indicativo. E quando vocês tiverem uma ação indefinida no passado ou regular no passado, por exemplo, antigamente eu corria todos os dias, hoje não corro mais, né? Porque a Covid, né, me deixou dentro de casa, né? Então, antigamente eu treinava todos os dias 2 horas, né, por dia. Hoje, não treino mais nada, né? Então, vocês observem que o hoje é o presente. Antigamente, o pretérito imperfeito e
ontem o pretérito perfeito, tá? Quanto ao radical e a vogal temática, repetindo, radical é a parte indivisível do verbo, que pode ser invariável, se for regular, ou variável. Vogal temática são as vogais A, E, I, que vem logo após o radical, desde que haja vogal temática, tá? Porque o presente do subjuntivo, como nós veremos a seguir, ele não tem vogal temática. Ele só a vogal posterior ao radical é a desinência de modo e tempo do presente do subjuntivo, tá? Então, sempre que vocês não tiverem logo depois do radical as vogais A, E ou I como vogal temática, né, vocês terão ou o presente do subjuntivo, sendo estas vogais desinência de modo e tempo, ou vocês terão o O e o U como desinência de número e pessoa, tá? Mas é isso que nesse vídeo eu quero que vocês entendam. Mônica, vogal temática mais... radical mais vogal temática é o tema, não é isso? Ok. Radical mais vogal temática é o tema, tá? Então, canta, né? Cante, mas ele canta é um tema, tá? Sendo cante o radical e a vogal temática, tá? Eu vou fazer por partes, gente, isso bem devagarzinho, pra gente poder realmente compreender essa matéria, porque ela é fundamental, tá?